Fala galera, bora apostar? Lucas Lavoura mais uma vez aqui em quadra com o nosso terceiro vídeo do canal. E hoje eu vou dedicar o nosso tempo a explicar e convencer vocês do porquê devemos fazer trading em tênis. Quais são as principais diferenças com o futebol, que é o esporte mais assistido aqui no Brasil, e quais são as oportunidades que temos aqui com o tênis. Bom, o primeiro ponto positivo que eu vejo a favor de apostar em tênis são as quantidades, de torneios e jogos que tem ao longo do ano. Tá? Basicamente, o tênis ele só para mesmo ali no mês de dezembro, ali 2 ou 3 semanas, mas fora isso, do dia 1º de janeiro até mais ou menos começo de dezembro, existem muitos torneios de diferentes categorias. Então, assim, os torneios maiores de ATP, Grand Slams, ATP 500, ATP 250 e os Challengers também, que são torneios de jogadores promissores, que também tem muita coisa de valor com boas streams. Da mesma forma, os femininos, o WTA. Grand Slams, WTA 1000, 500, 250, 125. E aí os WTAs menores, que são equivalentes aos Challengers, já não tem tanto streaming, já não tem tanta informação e já não tem tanta liquidez. Mas tirando isso, existem muitos outros jogos. Então, assim, essa é a principal diferença com o futebol. No futebol, você até pode ter jogos ao longo do dia, todos os dias, mas aí são o que a gente chama de submundo do futebol. Você vai lá apostar na segunda divisão da Tailândia, da África do Sul, etc, etc. Então, e às vezes com um streaming não tão bom, ou com informações não tão legais. Então eu vejo isso, a principal característica positiva para o tênis é isso. Você consegue se organizar e trabalhar em vários jogos em determinados horários e depois seguir o seu trabalho, curtir a sua família, fazer uma atividade física. Você não precisa necessariamente ficar ao longo do dia assistindo a quantidade de jogos que tem. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se nós pegarmos os gráficos que ficam na oscilação das odds do futebol com o tênis, a gente consegue ver uma grande diferença de comportamento. Então no futebol a odd ela vai se movimentando meio que lateralizada, lógico que dependendo da situação do jogo, se sai gol antes, se tem pressão, ela pode existir oscilações, obviamente, mas na sua grande maioria ela vai seguindo um padrão, vai corrigindo pelo tempo e até sair num gol. Já no tênis, ela não funciona assim, porque o tênis, a dinâmica do esporte é você saca e você recebe, você devolve. Quando você saca, o mercado ele compra a ideia de que você vai confirmar, porque na maioria das vezes os jogadores confirmam o saque. E quando, como são pontos, o game ele é formado por, você precisa fazer 4 pontos, o dinheiro consegue se movimentar de quando eu estou sacando e de quando eu estou devolvendo. E você consegue pegar oportunidades nisso. E você consegue trabalhar até mesmo com pontos. Então, eu vou me expor 2, 3 pontos e vou me retirar. Dependendo da situação do jogo, dependendo da sua leitura de jogo, você consegue fazer isso de forma muito melhor e muito mais segura do que, por exemplo, no futebol, que quando o seu jogador, seu time está atacando, você toma um contra-ataque, você tem que tirar a posição de forma rápida e às vezes acaba não conseguindo. No tênis, não. No tênis, como existem pausas, fecha um game, o jogador vai para a toalha, se é game ímpar, ele tem o momento de sentar na cadeira. Você tem um tempo suficiente para não ser pego de surpresa e conseguir fazer a retirada ou entrar no mercado da forma que bem entender. Então, você consegue fazer manusear as suas estratégias, pensando se o jogador vai confirmar e depois você pode tirar, depois que ele confirmar, garantindo 10, 15, 20 ticks, dependendo da situação, ou estender para o set. E quando você pega uma quebra, que acontece muito mais frequente do que um gol, por exemplo, então dependendo do torneio, dependendo do tipo de quadra, um jogo pode ter 6, 7, 8 quebras de serviço. Mas basicamente, assim, no mínimo, você consegue pegar um jogo com 2, 3 quebras, um padrão, né? Tá? Diferente do futebol, que você tem que ficar 90 minutos e às vezes para sair só um gol, para sair 2 gols,
e, enfim, é muito menos dinâmico. E aí você consegue trabalhar com as expectativas dos players do mercado, de como que eles estão cada um lendo o jogo, das informações que você tem perante o torneio, perante a altitude, jogador, calendário. Então você consegue extrair valor de forma mais fácil, ao meu ver. Além disso, o tênis ele é um esporte onde os jogadores, a diferença dos tops dos top 10 com o top 100, ela é mínima, ela é muito pequena. Estatisticamente, o top 10 ganha 54% dos pontos num jogo. Se você pensar que 54% dos pontos eles ganham, quer dizer que eles perdem 46%. Então, ou seja, por mais que existem grandes diferenças de níveis, de ranking, o nível técnico ele é tão alto, principalmente no top 100, né, que o jogo acaba ficando disputado e o jogo acaba te apresentando muitas oportunidades. O outro ponto do tênis também que é interessante é que o tênis você ou tem um vencedor, você vai ter um vencedor ou um perdedor. Não existe a possibilidade de ter um empate. Entendeu? E então isso faz com que as odds elas se mexam mais de forma mais agressiva. Isso é um ponto positivo, tem o seu lado positivo, que é onde você vai conseguir ter mais oportunidades, você vai conseguir ter ganhos maiores, só que tem um lado negativo. Se nós pensarmos que os jogos são parelhos, raramente, ou é mais difícil ter um jogo assim onde há uma grande diferença de games e pontos. Se você coloca muito dinheiro e o jogo, por alguma razão, não vem a teu favor, a tua odd vai corrigir de forma agressiva, muito maior do que quando você toma um gol contra a tua posição. Entendeu? Então tem esse lado a se atentar com relação ao tênis. Mas, ao meu ver, para a alavancagem, ele é o esporte perfeito. Porque conseguimos ter várias e várias situações, e eu vou filmar ao longo desse ano eu pegando essas posições e mostrando para vocês, onde o jogo de um favorito ou de um jogador que eu acredito que vai ganhar, ele perder o primeiro set, ele estar apenas uma quebra no segundo set, que em teoria ele está numa posição muito ruim, né? Está quase perdendo, já perdeu um set, está atrás do segundo. A odd nesses casos ela despenca muito e você consegue entrar num lei zebra ali no segundo set e uma quebra parece ser muito, mas não é. E como o tênis é um esporte muito mental e ele não tem como substituir igual no futebol, o jogador começou a jogar mal ou cansou, troca-se o jogador. Não, no tênis você tem que ir até o final. Existem essas possibilidades de virada que são muito boas. E no terceiro set também existem métodos, porque como o terceiro set nos jogos melhores de 3, o jogo vai acabar ali nesse set, quando a zebra ou quando um jogador sai ganhando, não necessariamente ele vai vencer, ele vai ter que continuar confirmando os games. E tem muita pressão, tem muita diferença de cansaço, de físico ali no terceiro set, e é onde as oportunidades elas se apresentam. Que se eu fosse comparar em termos de odd, são aqueles resultados no futebol onde o time está ganhando aos 75, 80 minutos e daí você entra no lay ao time que está vencendo e consegue pegar o gol do empate, entendeu? E aí você paga-se muito bem. É mais ou menos essa mesma situação, só que ao meu ver e pelos meus cálculos e pelos meus registros ao longo dos anos, aconteceu muito mais vezes no tênis do que no futebol. Tá? Então, assim, se nós fizermos um bom planejamento, como eu vou ensinar nos próximos vídeos, se eu mostrar, se a gente fizer uma boa pesquisa, se a gente tiver consciência do dinheiro que a gente vai pôr, ter a responsabilidade de quanto que a gente vai colocar, o tênis acaba sendo um esporte com altas oportunidades, onde se dá para se fazer muito dinheiro, onde se dá para se viver disso, e é isso que eu busco mostrar para vocês aí no longo do 2024, e eu espero que vocês comprem essa ideia e sigam o caminho e vão trocando essas informações, porque o tênis é um esporte realmente muito bom, tá, para se trabalhar.
Bom, acredito que eu dei uma visão geral das oportunidades do tênis, né, de como trabalhar com tênis. Então, a quantidade de jogos, a liquidez desses jogos são muito boas, a dinâmica do esporte faz com que as odds se movam bastante, então dá para se pegar bastantes oportunidades. Enfim, então acredito que essas sejam os principais pontos do porquê devemos fazer trading em tênis. E espero que tenham gostado do canal, do vídeo, que vocês curtam, se inscrevam no canal, compartilhem com um amigo. E vamos para mais vídeos aí, que tem muita coisa ainda para nós mostrarmos, para nós evoluirmos. E tamo junto, rapaziada. Pra frente sempre. Valeu, um abraço.